cores. Você quer dar uma palavra inicial, professor? Eu faço a apresentação do Rodrigo? Faça a apresentação, embora você faça uma complementar. O primeiro falar, não é nem apresentar. Você apresenta. Eu queria agradecer a Portela, a Rodrigo Portela Gomes, por ter trazido aqui uma tese tão importante, tão bem elaborada, bem estruturada, para que nós discutamos aqui, e tema de muita relevância. Então, eu fico muito grato e eu li essa parte que recebi e achei muito relevante e parabenizo aí o Rodrigo por essa contribuição, né? E nós pudemos aí, o Edivaldo pode fazer uma apresentação mais acadêmica sobre o trabalho do Rodrigo. Tá bem, obrigado, professor. De igual forma, eu agradeço o Rodrigo por ter aceitado o convite para participar aqui do disco. O Rodrigo já é um colega nosso há um bom tempo, né? Eu o conheci durante o início do meu doutorado na Universidade de Brasília, ele fazia o mestrado àquele tempo, né? Mas depois, como pesquisador muito ágil, né? Já terminou o mestrado, fez o doutorado, terminou o doutorado, dentro dessa linha de pesquisa que ele vai apresentar hoje, que é o constitucionalismo e o quilombo, né? São duas dimensões que vão se entrecruzar aqui no texto dele. O Rodrigo hoje ele é professor no IDP, não é isso, Rodrigo? Foi aprovado em primeiro lugar para o concurso da Universidade Estadual da Bahia, né? Então, nós temos aqui um professor que se soma à universidade pública e, tal como o professor Marcelo, né, acredito que dentro da pertinência muito forte com o grupo, introduz a temática de uma forma bem inovadora, né, de uma forma bem instigante, que é essa dimensão que ele vai apresentar para hoje, né, de um constitucionalismo que é associado ao quilombo, né? Rodrigo, a logística dos encontros, como eu tinha te adiantado, ela funciona da seguinte maneira: você vai ter aí 15, 20 minutos para fazer uma apresentação, pode ser menos se quiser, não tem problema, a discussão ela é fundamentalmente calcada no texto que você encaminhou. Então, logo você termine a apresentação, a gente passa a palavra para os membros do grupo, para que eles tragam alguns comentários, façam perguntas, coloquem alguma crítica, enfim, sempre no interesse de aprender com quem está expondo, né, mas também de contribuir para com a pesquisa e, finalmente, né, para com o texto, tá bem? A palavra é sua, e logo a gente termine, eu dou encaminhamento aos demais, tá? Fica com a palavra, Rodrigo. Maravilha, estão me ouvindo direitinho? Tá bom. Então, primeiro, boa tarde para todo mundo, né? Na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite que foi transmitido pelo Edivaldo e depois oficializado lá pelo Lincoln. Então, já deixo aqui meu registro, né, pela organização da atividade, né? Acho que isso tem um esforço, né? A gente viabilizar que os espaços de discussão se mantenham vivos e compreendo o professor Marcelo, né, que seria mais potente se a gente estivesse presencialmente, mas também vamos utilizar, né, essa possibilidade de reunir pessoas de diferentes lugares. E vou confessar com vocês, é a segunda, ou no máximo a terceira vez que eu falo da minha tese, então ela foi defendida recentemente no programa de pós-graduação. Faz pouco tempo que eu concluí a pesquisa, tive que dar o ponto final, né, porque a gente tem que dar o ponto final, mas eu venho aqui de forma muito, muito sincera compartilhar com vocês que é um momento que eu considero muito importante, porque eu quero sentir como é que a proposta foi acolhida, então se sintam à vontade de compartilhar as provocações, divergências, enfim, dúvidas. Acho que o momento é potente por isso. Eu pensei em fazer do seguinte modo: eu mandei para vocês, eu escolhi os pressupostos da tese para apresentar para vocês. E eu escolhi não inserir no texto, né, para não ficar muito longo, porque já estava muito longo,
na minha apresentação, uma exemplificação da parte empírica da tese, né? Eu escolhi uma situação específica e uma categoria que eu abordo dentro do texto, né, dentro da pesquisa, para apresentar para vocês. Então, eu pensei em fazer do seguinte modo, né? Fazer primeiro uma explicação do que eu estou chamando quilombo, com K, né? O que é essa categoria, o que ela representa dentro da pesquisa, mas principalmente o que ela significa do campo constitucional, a partir da minha leitura, e depois eu apresento para vocês uma abordagem que eu fiz de forma empírica dentro da pesquisa, né? Aí eu vou tomar liberdade aqui para fazer o recurso das imagens. Edivaldo, se me autorizar aí. Bom, enquanto o Edivaldo autoriza, acho que seria importante um pouco explicar como foi meu percurso, mas eu vou fazer só um rápido apontamento. Quando eu submeti o projeto no programa da UNB, eu tinha uma preocupação, né, de analisar uma situação que estava acontecendo, que era o julgamento da ADI 3239. No julgamento da ADI 3239, se discutia a constitucionalidade do decreto 4887, que regulamenta, né, os processos de titulação dos territórios quilombolas. Mas o pano de fundo, na verdade, do julgamento, né, era o conteúdo do artigo 68 do ADCT, né, que obriga o Estado a titular os territórios quilombolas. Então, tinha uma disputa ali sobre a restrição do conteúdo do artigo 68. E a minha abordagem na tese era identificar como os recursos discursivos da historiografia, da antropologia e de outras ciências que são, né, mobilizadas para descrever não só a experiência quilombola, mas que fazem parte desse campo de disputa sobre o que é o quilombo, o que é o território quilombola. Eu fiquei com essa impressão de que seria importante, né, fazer essa abordagem. Só que, né, a gente vivia uma conjuntura que parecia um cenário que se confirma hoje, né, como um cenário bem tenso, né, e que anunciava uma ampliação das violações de direitos, né, que anunciava um processo de aprofundamento da violência no campo, e os sujeitos quilombolas, né, eles estavam na linha de frente na defesa da Constituição, mas também estavam na linha de frente desse processo de retrocesso, né, de desconstituição, né, como algumas pessoas têm defendido, né? E aí, algo me chamou a atenção, que era uma dificuldade de mobilizar a agência quilombola na própria concepção do projeto constitucional de 88. Então, eu me deparei, né, porque em fevereiro de 2018 o julgamento foi favorável, né, à constitucionalidade do decreto. Eu me deparei, na verdade, com uma demanda mais ampla, e aí percebendo também como o movimento quilombola entendia aquele contexto de 2018, já após impeachment, após golpe, né, que a gente tinha vivenciado em 2016, a promoção de políticas de flexibilização das regras ambientais, né, aprofundamento da violência no campo. Eu vi a necessidade seria importante compartilhar como foi o agenciamento dos sujeitos quilombolas para esse projeto constitucional de 88. Ou seja, não só sobre o artigo 68, mas como foi a participação dos sujeitos quilombolas nesse processo em que a gente tem feito de disputa, né, da Constituição. E aí surgiu, então, o projeto que eu vou apresentar para vocês, que se configurou na pesquisa, que é Quilombo, uma força constituinte. E aí, como pressupostos da pesquisa, eu mandei para vocês, né, a forma como eu visualizava não só, né, a percepção da agência quilombola pelo próprio direito, mas também como eu identificava os processos de articulação dos sujeitos quilombolas perante o campo jurídico, perante a esfera pública. E aí eu percebi a recorrência de práticas, né,
que eu tomei elas como princípios, né? E aí são esses 3 princípios: a ancestralidade, a territorialidade e a oralidade. Eu estou chamando esse processo, né, de construção desses valores, né, desses princípios, a partir da prática quilombola, porque nesse processo de coleta de informações, boa parte da articulação dos direitos, né, da formulação dos direitos quilombolas, elas encontram, né, intervenção nessas 3 ordens. Primeiro, há um fundamento de recuperar a historicidade, né, mas o modo como se mobiliza a história para afirmar seus direitos não ela é produzida a partir de pressupostos de identidade ética, de identidade racial, né? E aí essa dimensão racial e histórica que eu observava, ela se traduzia no argumento da ancestralidade, né? E aí, para exemplificar como que isso aparecia, né? Expressões como nasci e me criei aqui, né? Que sintetizava a ideia de que o território, né, naturalmente era um lugar de produção da vida, da experiência quilombola, representavam essa dimensão da ancestralidade. Então, para além de uma dimensão de contar a própria história, a ancestralidade se apresentava como um princípio ativo desse agenciamento na esfera pública. O segundo princípio, né, é a territorialidade. E aqui, né, não só aquela dimensão de diferenciar a terra do território, né, mas a territorialidade como uma prática. E perceber como que o próprio território quilombola passa a ser o lugar de promoção e de viabilização política desses direitos, né? Embora, como eu vá dimensionar aqui, o aparecimento dos agentes quilombolas, né, nessa reivindicação da identidade quilombola na esfera pública dependa do acionamento das instituições, mas a gente percebe, eu fui percebendo um esforço de identificar o próprio território quilombola como, né, um espaço público de promoção dos seus direitos, como um espaço público de efetivação dos seus modos de fazer, viver e criar. Então, a territorialidade se constituía como princípio a partir desse entendimento. E a oralidade como a forma jurídica que se expressa não só essa discursividade dos sujeitos quilombolas, mas a forma jurídica como a qual essa memória de luta por direitos, essa promoção discursiva sobre a luta dos seus direitos era viabilizada. Então, eu também identificava na oralidade um instrumental fundamental para as disputas que os quilombolas produziram. E aí, né, esses 3 princípios, eles são apresentados na tese a partir de 4 verbos. Eu estou chamando de 4 atos. Tá dando eco. Eu entrei agora. Ah, tá. Tudo bem, pessoal. Tudo bem. Pronto. E aí, como esses 4 atos, eles exemplificam, né, ou demonstram para a gente o exercício desses princípios? Eu identifico que há um processo, inicialmente, que eu chamo de circularidade da vida quilombola. E aí, esse processo de circularidade se inicia com o próprio ato de sobreviver, ou seja, de resistir não só individualmente, não só coletivamente, mas como condição social. E aí, de condição social, eu estou falando de um saber, né, quilombola, eu estou falando da forma de produzir e de criar quilombola, eu estou falando basicamente do modo de vida quilombola. Então, carrega, né, todos esses elementos. Então, o primeiro ato da qual esses princípios se apresentam seria o sobreviver. O segundo ato seria as estratégias em que esses princípios são mobilizados para desconstituir todo o imaginário que foi produzido sobre a experiência quilombola. E esse imaginário, né, que reduz os sujeitos quilombolas a uma experiência do passado e todo o estigma que esse passado escravista induz sobre o nosso entendimento, de reduzir não só essas lutas ou essa forma de agenciamento político dos sujeitos quilombolas ao regime escravista, mas de uma homogeneização sobre essa forma de agenciamento.
e aí essa homogeneização ser produzida a partir da figura de Palmares. A gente admite que existiu uma forma de resistência como o Quilombo de Palmares, ela se insere na nossa historiografia, até de forma crítica à nossa formação social, né? Porque se reconhece a potência de Palmares dentro do espaço colonial, mas essa imagem de Palmares, ela absorve as múltiplas e diversas formas de agenciamento quilombola. E não só sobre as formas de acessar os direitos, né? Porque aí a gente está falando de um contexto, né? Que parece que nos coloca num distanciamento do qual a gente não consegue analisar e admitir como ela impacta o nosso cotidiano no presente. E aí, essa necessidade de desfazer esse imaginário também se faz presente no momento mais contemporâneo. O terceiro ato, né, que eu chamo de recriar, são, na verdade, a tradução de como esses princípios conseguiram produzir instrumentais políticos, ou seja, formas de comunicação, formas de associação, modos ou conteúdos de direitos, né, e articulações, né, que os sujeitos quilombolas conseguiram produzir para, né, a disputa do processo constituinte e, principalmente, para a efetivação do projeto constitucional de 88. Então, recriar é o momento em que eu discuto como ancestralidade, territorialidade e oralidade produziram não só arranjos institucionais, mas principalmente arranjos políticos que viabilizaram esse agenciamento quilombola pós-88. E o renascer, né, é exatamente sobre o que a gente tem vivido mais recentemente, em que essa política de morte sobre a experiência quilombola, que é uma política de morte que se inclui toda a população negra, elas também passou por processo de reconstruções. Mais recentemente, se a gente observa o próprio processo de desconstituição por dentro dos direitos quilombolas, e aí eu estou falando por dentro do aparelhamento da Fundação Cultural Palmares, do aparelhamento do INCRA, né, das formas de desestruturação das políticas públicas, do próprio não reconhecimento dos sujeitos quilombolas, né, por exemplo, no censo demográfico, isso demorou mais de 30 anos para ser reconhecido. Então, todas essas políticas de morte que foram produzidas pós-88 para fragilizar não só o conteúdo constitucional, mas principalmente para fragilizar o modo de vida quilombola, né, exigiam dos sujeitos quilombolas uma outra política. E aí, renascer evidencia um outro ciclo da vida quilombola. Por isso que eu uso como metáfora no final, né, uma referência sobre a forma como os sujeitos quilombolas atuam na esfera pública, não mais a circularidade, mas a espiralidade. Porque aí eles, mesmo que muitas vezes a gente esteja observando recursos como a identidade quilombola, elas vão, né, sendo mobilizadas a partir de outros referenciais. Então, por mais que exista, sim, né, um movimento circular, esse movimento ele é criativo, né, tem uma forma de recriar o uso discursivo da própria identidade quilombola, que se a gente, né, como eu vou apresentar para vocês, se lá no período pré-constituinte ela esteve muito associado às categorias trabalho-terra, a partir dos sindicatos, o que a gente observa hoje, né, é que a identidade quilombola se associa muito mais à reivindicação de uma experiência negra que foi fundamental para a produção de resistência ao colonialismo e ao racismo. E aí, essa discursividade se apresenta de forma muito rica na discursividade das mulheres, que é uma referência política que a gente passa a perceber nesse novo contexto, né? Como as lideranças femininas do movimento quilombola, as lideranças mulheres do movimento quilombola, passam também a tensionar as formas de representação do sujeito quilombola na nossa historiografia. E aí, novamente, é uma tensão com essa reprodução do imaginário que eu apresentei para vocês. Porque não só a gente vai reconhecer e compreender que existiram outros associamentos no passado de mulheres quilombolas, mas a gente vai passar a perceber que a produção da vida, ela atravessa a gestão que as mulheres conseguem produzir dentro dos territórios quilombolas. E essa gestão não é só do cuidado, é uma gestão sobre o território, uma gestão econômica e uma gestão sobre a própria produção
da narrativa desses sujeitos. Então, a sua própria história, o seu credo, a própria fundação das comunidades, as mulheres acabam fazendo esse gerenciamento da produção discursiva dos direitos. Então, esse renascer significa a criação de um novo ciclo da vida quilombola, né? E esse novo ciclo da vida quilombola tem se apresentado aqui no momento mais tenso, né, do pós-88 que a gente tem vivido, que é a representação de um poder político, né, que no seu ato, né, nos seus atos públicos, nos seus atos na esfera pública, seja por via institucional ou seja por via discursiva, promovem práticas, né, de condenam a vida quilombola, né? E aí eu faço referências à tese, nesse último ciclo, a todas as manifestações políticas, né, desde do atual presidente Jair Bolsonaro, até os agentes públicos que ocupam espaços de poder, né, no poder legislativo, no poder judiciário, no poder executivo, que fazem menção ao sujeito quilombola como um inimigo, né, como esse inimigo interno. Então, essa produção da vida quilombola tem no ciclo do renascer o ato que dá potência para novas formas de recriar essa vida negra. Por isso que, em última instância, a tese, né, na verdade, quando eu estou chamando quilombo uma força constituinte, é da capacidade do quilombo de recriar a vida negra. E aí eu estou tomando não só referência do passado, porque se a gente percebe nas articulações quilombolas uma forma de recriar, né, e de possibilitar a existência da vida negra, e eu estou falando mesmo de resistir às forças coloniais, às forças escravistas, mas eu também estou pensando aqui como, no pós-88, os elementos políticos, né, as redes de articulação que os sujeitos quilombolas produziram, têm sido também uma frente de reconstrução da vida negra. E nessa dimensão do quilombo, eu estou me apoiando num referencial, né, e aí por isso talvez seja um ponto que é bem sensível da tese, né, que o meu referencial teórico são os intelectuais que apostaram na experiência quilombola para analisar a formação social brasileira. E aí eu estou falando do Clóvis Moura, da Beatriz Nascimento, do Abdias Nascimento, e o movimento que eu faço é pensar essa análise sobre a experiência quilombola para o campo constitucional. Então, articular como essa leitura da formação social que esses intelectuais negros produziram também é potente para a gente pensar o campo constitucional. E aí é que eu chego nessa forma de disputa da Constituição que os sujeitos quilombolas promovem a partir dos princípios da ancestralidade, territorialidade e oralidade, que seriam não só princípios no sentido normativo, né, mas princípios como ações políticas que esses sujeitos promovem dentro dos espaços públicos, dos espaços sociais. E aí, para exemplificar como que a gente fez esse percurso empírico, né? Porque eu mandei para vocês só a parte do pressuposto da tese, eu não mandei a parte empírica da tese. Eu selecionei algumas imagens que eu queria apresentar como esse enredo pode ser contado a partir dessas imagens. A primeira imagem aqui que eu faço menção é um registro do fotógrafo Leonardo Carneiro, em 1979. Esse registro foi feito a partir de uma expedição que foi promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Maranhão. Essa expedição tinha como objetivo, né, compreender como que os sindicatos estavam se articulando contra a legislação estadual que tinha sido promovida no governo Sarney, né? Essa legislação promovia uma flexibilização do processo de regularização fundiária, foi conhecido como Lei de Cercamento, né, lá no estado do Ceará, porque ela viabilizava que grandes proprietários, principalmente, né, se apropriassem de terras devolutas, e nessas terras devolutas estavam, né, as comunidades negras, e isso intensificou conflitos do ponto de vista rural, conflitos rurais dos anos 70 no Maranhão. E aí o Sindicato dos Trabalhadores Rurais realizou uma expedição com grupos, né, universitários, com técnicos, né, e dentro esses intelectuais, né, esses agentes que participavam, está o Alfredo Wagner. E aí, por que essa história é importante? Porque o Alfredo Wagner, ele não só foi um técnico importante do ponto de vista do reconhecimento de
experiências fundiárias que saem do escopo que a gente tem sobre a reforma agrária, porque ele vai identificar, né, vai fazer estudo e levantamento sobre outras formas de relação territorial, e aí uma delas é as terras de Preto no Maranhão, mas o Alfredo Wagner vai ser também um técnico que formula a primeira política fundiária que foi proposta ali no período pré-constituinte. A gente teve uma proposta de reforma fundiária e ele foi um dos técnicos que formulou isso. E aí, o que é interessante a gente perceber? Nos recortes de jornais do período, né, a forma como esses conflitos são narrados e a própria identificação dos sujeitos envolvidos não traz para a gente a identidade quilombola, mas, né, traz a identidade do agente político que se articula dentro do sindicato, a partir da chave trabalho-terra. E nesse processo, se a gente faz uma sobreposição, né, e é isso eu tomei o cuidado de fazer na tese, né, que era mostrar como os conflitos fundiários dos anos 70, que foram promovidos principalmente pelas políticas econômica, política ambiental e a política militar da ditadura, elas promoveram processos de disputa fundiária nesses territórios negros. Então, as primeiras literaturas, principalmente da antropologia, sobre comunidades negras rurais, são precisamente os territórios que estavam em conflito com projetos da ditadura. Então, projetos de proteção ambiental na Amazônia, projetos de desenvolvimento na Amazônia, projetos de desenvolvimento no Maranhão, e aí a exemplificação mais latente é o caso de Alcântara, né, que até hoje, né, tem uma projeção do ponto de vista internacional, né? É um caso que está na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, o modo de traduzir a política, né, dos sujeitos negros dessas comunidades, né, foi a forma terra-trabalho, a partir da institucionalidade dos sindicatos e dialogando com a rede dos sindicatos. E aí, principalmente, os grupos confessionais, Comissão Pastoral da Terra, né, as comunidades eclesiais de base. Então, essa rede política foi o primeiro espaço de articulação dos sujeitos quilombolas. Como que há uma ampliação dessa rede política, né? Essa ampliação com a rede política se dá precisamente quando o movimento negro urbano passa também a disputar a esfera pública e a ocupar a rua para denunciar o racismo. Nos anos 70, com a rearticulação do movimento negro unificado, principalmente, uma série de ações, né, vão sendo promovidas nos espaços urbanos e que eles vão se articulando para denunciar, né, não só as relações raciais dentro do país, mas também as relações internacionais. O Brasil, por exemplo, promovia articulações do ponto de vista internacional com países que adotavam políticas segregacionistas. Então, tinha uma série de denúncias sobre a violência racial no nosso país, e a gente estava falando da transição da ditadura para a democracia, então o movimento negro também passa a tensionar esse espaço autoritário, né? E aí, a partir do movimento negro urbano, a gente começa a perceber as primeiras interações entre o movimento negro urbano e as comunidades rurais. Um dos episódios que eu narro na tese é uma ida de lideranças negras, e aí entre elas tinha o Abdias, a Lélia Gonzalez, né? O Carlos Moura, que foi o primeiro presidente da Fundação Cultural Palmares. Eles vão para São Luís para um debate, né, de formação do movimento com o movimento negro de São Luís. E nessa articulação estão as comunidades negras rurais. Tem até um episódio que é um pouco hilário, né, porque a liderança quilombola, né, é perguntada por uma entrevista, né, para a FGB, o CPDOC, é perguntado como que surgiu o movimento negro no Maranhão. E aí ele induz que essa formulação do movimento negro decorre dessa fundação do MNU em São Paulo. E ele vai dizer, não, a gente, na verdade, formou essas lideranças urbanas. E aí ele cita a situação em que ele convidou o Abdias, a Lélio, o Carlos Moura para visitar uma comunidade quilombola no Maranhão, e ele narra, né, o impacto que teve no imaginário, né, da Lélia, do Abdias e do Carlos Moura, dessa forma de vida quilombola que existia, né, que era a forma de vida rural. E aí a gente consegue perceber que essa linguagem terra-trabalho também vai dar espaço para outra linguagem de identificação da experiência quilombola, que é também o reconhecimento
da identidade racial. Então, essa identidade de trabalhador rural vai também passar a dialogar com a identidade de sujeito negro, né? E aí, não à toa, o Alfredo Wagner vai ser um dos primeiros pesquisadores, né, que vão apontar a existência desses grupos que vão afirmar uma identidade negra a partir do território. Então, o que a gente tem? É uma transformação da forma de comunicação na esfera pública e também da forma de promoção dessa discursividade para afirmar direitos. Lembrando que esses territórios ainda estavam em conflito, né? Esses territórios ainda estavam em disputa com esses agentes locais. E aí, por isso que eu estou chamando aqui a atenção dessa segunda figura, que é a criação do Memorial Zumbi dos Palmares, lá em Alagoas, e é um registro do Januário Garcia, um dos militantes mais importantes do movimento negro brasileiro. Nessa foto tem a Lélia, tem o Abdias, né? No momento de fundação do memorial. Então, esses sujeitos não estavam, na verdade, esses sujeitos estavam em interação e constituição, não só de registro sobre as formas de disputa dos sujeitos quilombolas, mas principalmente na produção de um conteúdo de defesa dessa vida quilombola. E aí a forma como eu identifico é a partir da própria promoção do processo constituinte. Em 1986, foi realizado o primeiro encontro de comunidades rurais no Maranhão. E aí, óbvio, o foco aqui está sendo no Maranhão, porque eu falei para vocês que eu ia fazer uma escolha para apresentar o empírico, né? Eu fiz uma análise sobre o Maranhão e o Pará, nessa primeira parte empírica, que é o período pré-constituinte. O primeiro encontro de comunidades negras rurais, eles não se nomeavam como quilombolas ainda, chamavam comunidades negras rurais, tinha como tema o negro e a constituinte. E aí, não à toa, né, e não é uma coincidência, em agosto também de 1986, acontecia a primeira convenção do negro e a constituinte em Brasília, né? E essa primeira convenção foi articulada por agentes do movimento negro urbano, né? E aí principalmente o MNU e o SEAB. O SEAB é um grupo político importante aqui em Brasília, né? Por exemplo, o Edson Cardoso, que lançou recentemente o livro, e foi militante do PT, é militante do PT e foi assessor, né, de vários parlamentares, que um dos principais agentes dentro do Partido dos Trabalhadores pela promoção da política racial, era um desses fundadores do SEAB, né, como a Maria Luísa Júnior e outros intelectuais que se articularam nesse período para concepção desse primeiro encontro, que é um momento de promoção e articulação dos sujeitos negros para o processo constituinte. Então, era para pensar as eleições do período constituinte, né, quem seriam os constituintes, mas também para formular uma agenda de disputa na Assembleia Nacional Constituinte. Desse documento, né, a gente identifica no item 10 da terra, né, uma política voltada para a proteção dos territórios quilombolas, das comunidades negras rurais. Então, a concepção, né, desse direito, desse dispositivo, ela se articulava com esse contexto que eu contei para vocês, né? Porque a Convenção Nacional do Negro do Negro e a Constituinte, é um evento-chave e articulador de outros, como aconteceu, né, o primeiro encontro de comunidades negras rurais. E aqui o registro da bancada negra, né, em diálogo com a presidência da Assembleia Nacional Constituinte, né, principalmente a Benedita, e o Paulo Paim, e o Caô, que está aqui de costa, porque foram os principais agentes na litigância do processo constituinte para a promoção da agenda antirracista e, em particular, né, do artigo 68 do ADCT. Então, o que eu argumento, né, é que, diferente do que a literatura que narra sobre o artigo 68, esse conteúdo não foi produzido, né, a partir de um vazio, né, a partir de uma ausência dos setores conservadores, né? E aí muito se utiliza até um argumento do próprio Clóvis Moura, né, de que naquele tempo só tinha 50 comunidades quilombolas, para argumentar que esse conteúdo passou despercebido na Constituinte. Pelo contrário, né, eu narro uma série de fatos, inclusive de recortes de jornais, em que há uma tensão e uma disputa, principalmente do Centrão, né, contra a promoção do artigo 68 do ADCT, inclusive não só subsidiado numa política conservadora de concentração de terra, mas bem estruturado numa política racista. Então,
a gente cria aqui uma rede política muito mais ampla, que consegue articular não só os sindicatos, mas conseguiu articular, né, os grupos confessionais, as organizações não governamentais, né, defensoras de direitos humanos, que articula movimento negro, que articula parlamentares, que articula partidos políticos, né? Essa rede política quilombola. Enfim, é isso que eu pensei em apresentar para vocês, né? Não só os pressupostos da tese, que estava disponível no texto que eu mandei para vocês, mas também um trecho da empiria, né? Do aspecto empírico, que eu acho que seria interessante vocês também terem uma dimensão e não ficar na abstração. Então, concluindo, né, para trazer uma síntese, por esse percurso aí do período pré-constituinte, né, articulando a agência local que foi promovida no Maranhão, a gente percebe que a rede política quilombola, ela tem se a gente fizer uma alegoria, ela funciona como um rizoma, né? E aí, isso é muito importante porque a cada território, a gente não tem só uma articulação de defesa do local, a gente tem a articulação de defesa desse modo de vida quilombola. E aí, essa dimensão precisa ser plural para entender que cada território é um novo rizoma, e esse rizoma tem capacidade não só de enraizar esse território como uma forma de proteção da vida negra, mas que potencializa outras formas de vida. Pensando aqui, por exemplo, principalmente a projeção que o quilombo produz, não só sobre a forma de produzir, a forma de narrar a experiência negra, a forma de cultuar a experiência negra, a forma de identificar, de atribuir valores para a experiência negra, mas principalmente de enfrentar essa política de morte, né? Por isso que esse primeiro ato sobreviver, né, é muito fundamental, a articulação dos princípios, né, da ancestralidade, da territorialidade e da oralidade, porque elas dão substância para a política quilombola. E essa política quilombola, aqui, né, no meu entendimento, se conclui em uma política constitucional, porque não é uma disputa só normativa, né? E aqui eu estou tentando pensar com vocês, né, principalmente isso, porque o que essa rede revela são formas de comunicações muito sofisticadas. Se a gente pensa os anos 80, a capacidade de articulação com o movimento negro foi possível exatamente pela forma de inserção nas lutas locais, mas principalmente por agenciar outros sujeitos, né? Como eu citei para vocês, essa gama de agentes políticos que passam a inserir nas suas formas, né, de intervenção a própria gramática dos sujeitos quilombolas, a própria forma de entender a vida quilombola como necessária e imprescindível. Então, seria isso que eu queria apresentar para vocês. Espero que tenha feito sentido. E, enfim, vamos debater. Desculpa por ter ultrapassado muito tempo. Então, Tá ótimo. obrigado, Opa, viu? Eu posso conduzir aqui ou você quer conduzir, pode Edivaldo? ser, professor, sem problemas. Porque eu sempre tenho conduzido, aí eu vou também ficar aqui. Também eu queria depois eu abro a palavra para isso, fica à vontade, Edivaldo. Não, porque eu queria só agradecer mais uma vez, a exposição também foi esclarecedora. Eu tive ontem até madrugada hospitalizado, o Edivaldo sabe, passei o dia hoje em convalescente, mas eu me animei muito de participar. Também recebi a tese de mestrado, comprei, né, a tese de mestrado do Rodrigo lá na faculdade e gostei muito. Então, eu parabenizo aí também a exposição. Gostei também aí quando falou de rizoma, porque eu usei rizoma também, que eu vi em Deleuze no artigo. Aí eu usei para transconstitucionalismo, uma rizoma, né? Eu falei dessa ideia do Deleuze também. Eu vejo aqui também você considerar também esse termo, né? É muito interessante. E o que eu faço agora é abrir a palavra para o debate. Eu farei alguns comentários no final, mas eu quero abrir para ver como vai ser o andamento. Quem é que pede a palavra aí? Só antes da gente começar, professor, deixa eu só confirmar, porque o Rodrigo tinha me repassado que ele tem aula às 18, não é isso, Rodrigo? Certo, então a gente vai até umas 17h50 no máximo para poder dar esse tempinho para ele respirar.
porque controla nosso afã de falar. Não, mas fique à vontade, fique à vontade. Bom, se não tiver ninguém, por enquanto, eu levanto a mão e eu tenho algumas perguntas, né, para iniciar. Pode ser, professor? Pode, fique à vontade aí. Rodrigo, primeiro, muito obrigado pelo texto, pela apresentação. A apresentação complementou bem o texto. Texto muito autoral, né? Eu acho que isso caracteriza meio que um trabalho fora da curva. A gente costuma ver trabalhos muito repetitivos, né? Uma leitura enfadonha. E aí, Edivaldo, só uma coisa para eu complementar, isso mesmo. Eu tenho lido agora uma tese para segunda-feira, lá, é longe do país, é online, mas é uma brasileira, e eu estou irritado, porque é um aglomerado de dados e informações, de considerar coisas que estão nos livros didáticos, insuportável, e isso é um defeito nosso nos doutorados, nas dissertações. Então, você, quando lê um trabalho desse, você vê um aspecto autoral, um argumento, né? Isso é que é o fundamental, é você ter um argumento, desenvolver o argumento. Isso tem na tese do Rodrigo, né? Isso é que é relevante nesse trabalho. Uhum. Foi a minha percepção também, né? Então, é um trabalho que você fica instigado, né? Por ler e identificar essa autoria, né? Tem alguém ali pensando e escrevendo sobre algo, complementando e conversando com uma literatura, né? E aí, então fica um trabalho muito legal, muito prazeroso de ler, né? Pelo que eu parabenizo, né? Agora, é claro, quando se produz algo muito autoral, para o leitor você cria um certo tipo de incômodo, né? Que é tentar encaixar aquilo na pré-compreensão que ele tem sobre o tema. Então, o que é positivo, de forma alguma é negativo, né? E é exatamente a partir dessa tensão que na minha leitura, eu fui tendo, que eu queria fazer uma primeira pergunta, né? Porque o teu texto ele é um texto que tem uma dimensão de constitucionalismo aqui, né? Mas ele produz uma noção também muito autoral de constitucionalismo a partir do quilombo. E a força constitucional é uma expressão que ela aparece no texto com uma certa frequência, mas aí a expressão que eu não vi, pode ser que tenha no restante da tese, né? Você passou só um recorte da tese, mas essa aí seria minha pergunta. Se há, né, uma equivalência, e se há, qual seria essa equivalência, né, ou não, entre a força constituinte e o poder constituinte, porque a noção de poder aqui, ela fica nas entrelinhas. A de força está claro, você colocou uma força, tem uma potência, eu consigo demarcar o campo aqui em que o termo vai se circunscrevendo, mas o de poder constituinte, na acepção mais tradicional do termo, não apareceu, pelo menos nesse trecho. Aí eu queria saber como é que você articularia, se é possível fazer também essa articulação, né? Essa seria a primeira pergunta. E que ela me leva também à segunda pergunta, né? Porque aqui, num dos argumentos do texto, fica claro que dentro dessa sua descrição do que é o movimento quilombola, você pensa numa Constituição quilombola, que é uma Constituição diferente da Constituição que nós temos como uma Constituição, como um documento escrito, né? Você acabou de dizer, tem uma série de costumes ou práticas aí que geram normas, mas também com conteúdo político. E aí a minha pergunta é, se é possível a gente falar numa Constituição quilombola, né? Que está dentro de um território que é o território brasileiro. Então, nós temos aí que pensar num tipo de convivência entre a Constituição Federal e a Constituição quilombola. E aí a minha pergunta é, se eu admito a existência desse tipo de Constituição, então a tua tese ela incorpora um pluralismo constitucional, né? É um tipo de pluralismo constitucional, mas é um pluralismo constitucional que quando a gente tenta pensar sobre como ele deve ocorrer, se há um conflito, se há uma acomodação, ou se há um constitucionalismo de resistência de um lado e o outro de opressão, né, por um, como é que a gente poderia fazer essa articulação? E aí eu fiquei particularmente inquieto, né, com uma passagem sua que você demanda aqui uma posição, né, de intérpretes
constitucionais, né? Para os quilombolas e as quilombolas, de intérpretes constitucionais. Está na página, deixa eu pegar aqui para você. Está aqui, ó, como está da interpretação quilombista. Na introdução. Tem na introdução, mas tem uma aqui específica na página 57, né? Então, na 57, depois cai para 59, que são intérpretes constitucionais. Aí, o intérprete da Constituição, né? Você coloca assim, na página 57. Não basta que as nossas pesquisas adotem um compromisso ético com as comunidades. O processo investigativo precisa entendê-las como intérpretes da Constituição, né? Pelo contexto aqui, eu acho que você está falando já da Constituição Federal, né? Então, a gente tem uma posição como intérprete da Constituição Federal, né? Aí eu acho que você coloca um problema que já seria um pouco... Eu entendo o que é que você quis dizer, claro, mas o problema que eu queria te escutar sobre é saber como é que a gente consegue identificar na Constituição Federal uma abertura para um pluralismo constitucional, porque me parece que a leitura da Constituição é uma leitura de unicidade constitucional, né? Ela reclama para o território, né, uma única Constituição que permite, claro, a coexistência de algumas ordens jurídicas específicas, né? Mas de uma outra Constituição a gente precisaria identificar como é que poderia ser pensada uma compatibilidade nesse sentido, né? E aí, a última pergunta, essa aqui já seria mais uma curiosidade da minha parte, né? Eu tenho acompanhado já, muito mais por causa da Fernanda, as pesquisas e as produções, não tanto de quilombolas, mas de comunidades tradicionais pesqueiras, né? E tal como no quilombo, como você apresenta aqui, o território é uma noção central, é um dos componentes da força constituinte. Isso aqui fica muito claro no texto. Em algumas comunidades que a gente fez uma visita, e aí tem lideranças locais, o território parece ser o elemento central ou fundamental para a identificação também dessas comunidades. Aí era a minha pergunta, você não precisa responder, mas a título de reflexão, né? Se a gente identifica uma força constituinte que transcende, né, o movimento quilombola, e cujo componente, ou um dos principais componentes, é o território, então daria para pensarmos também esses movimentos constituintes e forças constituintes, por exemplo, em comunidades tradicionais pesqueiras, ou uma constituição nesses termos, né, para essas comunidades. Aí ficaria só a minha curiosidade aqui, tá bem? Obrigado, e eu devolvo a palavra. Maravilha, maravilha. Já responde logo, né? Então, massa. Então, a primeira pergunta que tu fez foi a mesma abordagem que a Tula fez na tese. A professora Tula Pires, estava na minha banca, né, de doutorado, e a primeira pergunta que ela me provocou, na verdade não foi uma pergunta, foi um diálogo que ela fez, né? Ela teve essa interpretação próxima que tu apresentou, né? Se eu estava fazendo uma alusão à força constituinte como a concepção clássica, né, de poder constituinte, né? E principalmente do que a gente, da forma como a gente traduz, né, e o que significa esse poder constituinte na nossa experiência nacional, né, na experiência brasileira. Então, a ideia, né, em si, Edivaldo, não é reivindicar um conceito que tensiona poder constituinte, mas como a própria experiência quilombola, né, evidencia, né, outros contornos do que caracteriza o momento de produção do conteúdo normativo, do conteúdo constitucional, daquilo que a gente identifica como conteúdo constitucional. E aí, quando eu uso a expressão força, né, é efetivamente pensar, né, que a experiência quilombola, como prática, ela potencializa, mas também racionaliza conteúdos que, muitas vezes, elas não são acionados nos espaços institucionais ou não são acionados na forma como a gente traduz o que é o conteúdo da Constituição, precisamente não só por conta da ausência dos sujeitos quilombolas, porque não é uma atenção sobre representatividade, né? É uma atenção sobre... existe formas de interpretação da Constituição que são produzidas a partir das experiências que esses sujeitos elaboraram.
Então, a ideia de potência aqui é de possibilidade de analisar a experiência quilombola como um novo referencial histórico, né, como um novo referencial social, para a gente pensar também e reler, né, os fundamentos políticos, os fundamentos culturais, os fundamentos econômicos da nossa própria experiência constitucional. Então, se eu fiz isso para a Constituição de 88, seria abrir possibilidade para a gente tensionar, né, as experiências constitucionais que a gente vivenciou antes a partir dessa experiência quilombola. Então, a força aqui é sobre a potência e intervenção política do quilombo nas disputas sobre o projeto político brasileiro, sobre o projeto jurídico brasileiro. Como que a gente pode dimensionar, a partir da experiência quilombola, não só um lugar, né, coletivo que a gente dimensione como muitas vezes como tradicional, e isso, né, coloca os quilombolas num lugar exótico, muitas vezes, né, distante dessa compreensão sobre a nossa experiência social, quando, na verdade, os fundamentos daquilo que a gente está reivindicando como projeto constitucional, e aí, se a gente puder, né, fazer uma tradução a partir, por exemplo, da ideia da territorialidade, eu acredito que ela evidencia uma concepção, né, de lidar com o direito à propriedade, da qual a gente vivencia há muito tempo, mas não reconhece, não só normativamente, mas não reconhece na nossa interpretação sobre o que é propriedade, né? Então, esse tensionamento que a territorialidade, por exemplo, evidencia, seria um dos elementos dessa força constituinte. Então, de fato, eu não estou reivindicando um conceito, né, para tensionar a noção de poder constituinte, originário, derivado, não é isso, mas também eu acredito que é possível fazer articulação a partir dessa compreensão que eu estou levantando aqui. Eu posso articular porque, primeiro, né, e aí muito óbvio, eu demonstro pela experiência quilombola que a concepção do artigo 68 não foi produzida dentro da ANC, né? Eu estou demonstrando ali que não foi o evento político institucional que promoveu, né? Mas eu estou recordando que os próprios conflitos que o modelo autoritário anterior, que o regime autoritário anterior, também viabilizaram esse processo de promoção da morte negra, foram substanciais para os sujeitos quilombolas estabelecerem outros processos de resistência política. Então, por exemplo, se para a ditadura militar ocupar a Amazônia era fundamental para o estabelecimento do seu projeto de nação, para a experiência quilombola, a manutenção dos territórios negros foi substancial para a manutenção da vida negra. Nessa oposição aí, a gente tem o substrato político e fático do próprio conteúdo do artigo 68. Sequer a gente está dimensionando, né, que o direito à territorialidade existia como norma, mas ele existia como fundamento político, né? Os próprios fundamentos que a gente identifica nos registros dessas pesquisas que eu citei, né? E aí eu vou fazer menção, né, às pesquisas, principalmente sobre comunidades negras em Oriximiná, que é a que eu cito na tese, né? Oriximiná, na região ali do Pará. Essas pesquisas elas vão fazer tradução exata dessa noção que a gente tem de território hoje. Porque argumentos como eu nasci e me criei aqui, argumentos como o modo de produzir depende do território, né? O rio como substancial para a promoção da vida. Esses argumentos, a gente consegue identificar ele hoje na experiência quilombola para significar o que é o território. Então, primeiro, aí a gente está desestabilizando essa noção mesmo de, muitas vezes, que a gente identifica nos manuais de que poder constituinte, né, ele é produzido ali do espaço institucional. Mas não só isso, né? Eu acho que isso é o elemento mais fácil de identificar, né? Eu acho que o elemento que é mais importante para articular com essa noção de poder constituinte é reconhecer nos sujeitos quilombolas agentes, né, fundamentais na nossa formação constitucional. É isso que eu queria produzir com essa noção de força constituinte quilombola,
porque a gente escamoteia a experiência quilombola não só na historiografia de formação social, né? Aí ele só vai aparecer na década de 50 com o Clóvis Moura tensionando o Caio Prado Júnior, né? Que é uma tensão que existe ali, e isso vai ser fundamental para a gente identificar que esse substrato político quilombola não foi, não foi fundamental não só para o momento colonial, mas ele tem sido fundamental principalmente para o pós-abolição. E aí, se a gente está pensando no Projeto Constitucional de 88, um dos elementos que eu pontuei na segunda parte, né, no primeiro capítulo da parte empírica, é exatamente como a gente muito negocia sobre transição ou continuidade entre o regime autoritário e o regime democrático, mas pouco tematiza, né, a experiência da transição do pós-abolição. E aí há uma interdição sobre o reconhecimento do sujeito negro. E a experiência quilombola, né, ela até um argumento que eu desenvolvi com o Marcos no texto a partir do Clóvis Moura, ela promove uma nova forma de identificação de quem é o sujeito político, de quem é o sujeito constitucional. Eu não vou reivindicar nem a condição de escravizado e nem vou reivindicar o espelho do senhor, vou reivindicar a condição do quilombola. Então, tem um terceiro aí nessa disputa sobre o sujeito do direito, o sujeito político, que eu queria chamar a atenção. Então, no período anterior, que foi fundamental para produzir a Constituição de 88, que foi o período da ditadura militar, a gente não narra, né, a importância da resistência dos sujeitos negros no espaço rural. E eles estavam produzindo políticas, não só de resistência aos projetos da ditadura militar, mas eles estavam produzindo conteúdo que foi fundamental, né, para a Constituição de 88. Então, essa força constituinte também pode ser lida aí como identificar um outro sujeito político, um outro ator político que a gente não tem narrado sobre a própria concepção de poder constituinte que a gente tem tomado a experiência de 88. Então, sobre a experiência de 88, eu acho que daria particular também essa noção de força constituinte com poder constituinte. Eu não gosto dessa, assim, eu não concordo, na verdade, mas eu também tenho receio dessa abordagem sobre Constituição quilombola. Eu não sei se a gente vai concordar sobre isso, mas eu tenho receio e tenho medo até de que minha tese seja lida dentro desse escopo, porque, basicamente, o que eu estou reivindicando aqui é que essas normas, mas principalmente essas práticas políticas dos territórios, elas são substanciais para a defesa da Constituição de 88. Elas foram agentes que promoveram esse projeto político e têm sido agentes em defesa desse Estado democrático de direito, desse Estado constitucional. E parece até contraditório, porque a própria democracia e a própria experiência constitucional tem sido movida contra a experiência quilombola, mas eles estão na linha de frente como uma experiência indígena na defesa da Constituição. Então, aqui é entender, mais uma vez, que a capacidade de inserção dos sujeitos quilombolas nesses espaços políticos que a gente reconhece como produtores e que disputam o texto constitucional de 88, foi o desafio da tese, que aí, e principalmente talvez seja a grande contribuição, o território quilombola é esfera pública também da Constituição de 88. Então, defender que o território quilombola é um espaço de produção da política não significa isolar os territórios, né, geograficamente, mas também politicamente, né, como grupo social, como grupo político, mas que o território é a forma de comunicação e de inserção dos sujeitos quilombolas nessas disputas políticas. Por isso que as políticas públicas sobre os territórios são fundamentais, é a forma como eles negociam, né, com os poderes locais, com os poderes estaduais, com o poder federal, é o modo como eles agenciam outras esferas institucionais, como eles agenciam outros grupos políticos, fazendeiros, produtores, políticos, enfim, outros grupos que tensionam, né, e disputam o próprio espaço territorial em que eles vivenciam. E eu acredito, sim, que é possível transcender essa tradução que eu faço da força constituinte quilombola para outros grupos que identificam no território um espaço de promoção do seu modo de vida. Porque é aqui que eu estou identificando, que é o modo de viver quilombola, o modo de fazer quilombola, o modo de criar quilombola, ele é fundamental para a gente entender e interpretar o texto de 88.
por isso que eu identifico ancestralidade, territorialidade, a oralidade como princípios da política quilombola, porque se a gente lança esses princípios sobre a Constituição, a gente vai reivindicar uma história sobre a população negra, e a gente está falando de ancestralidade, também está reivindicando uma historicidade que racializa a nossa formação social, a gente está reivindicando outra forma de relacionar com a propriedade, e que foi substancial para essa vida negra, né? Foi a partir desse território que essas comunidades conseguiram se manter, né? Então, a gente está pensando não só um novo conteúdo de direito, mas uma acepção de uma forma de vida que a gente produziu aqui, que foi viabilizada aqui. E essa é a criatividade do sujeito quilombola. E, principalmente aqui, no meu entender, é como essa mediação foi feita, a partir da oralidade. E aí tem um impacto que eu acho que é para a forma que a gente faz pesquisa, principalmente, e a forma como a gente interpreta. Porque aqui, muitas vezes, a gente está se baseando, e por isso que talvez a minha tese tenha muita imagem, tenha muita música, porque era a forma que eu identificava de reconhecer o documento político, o documento que traduz essa juridicidade da agência quilombola. Porque eu identifico na oralidade esse principal mecanismo, esse principal recurso. Então, eu acredito que é possível, sim, a gente projetar e talvez a gente consiga identificar outros princípios, né, fundamentais para esse agenciamento que os sujeitos estão produzindo a partir dos seus territórios. Não existe tradicionalidade, né, sem a gente identificar que ela é contemporânea, né? Então, essa tradicionalidade que muitas vezes a gente, que ela é produzida, né, muitas vezes para afirmar direitos, mas ela não pode ser lida por nós como um espaço que se dissocia do espaço público, e eu acho que o que a rede quilombola representa, né, que aí a ideia do Rizoma foi exatamente isso, é essa conexão, há uma forma de comunicação e o modo como esses sujeitos se inserem no espaço público tem um aspecto do qual eles não abrem mão. Entender o seu território, o seu lugar de vida, o seu lugar de fazer, de criar, como espaço político, né? E aí é uma dimensão que eu acho que vale a pena a gente apostar também para identificar as experiências de comunidades pesqueiras, de raizeiros, de seringueiros, que a gente possa ver em outros grupos que também foram movimentos, que se tornaram movimentos, né? Se a gente parar para pensar, o movimento seringueiro nos anos 80 foi um dos que fez resistência à ditadura, né? E aí a gente costuma localizar esse movimento no Norte, no Acre, mas se a gente pensar na projeção política que ele tem, e talvez o professor tenha vivido isso, porque ele circulou internacionalmente, a própria figura do Chico Mendes revela isso, né? Ele é uma figura global, né, que tensionou o projeto de concentração de terra, o projeto de degradação ambiental, e a gente está falando de uma experiência que promoveu práticas de resistência ali no Acre, ali na Amazônia. Então, eu acho que seria essa projeção, transcender essa dimensão que você falou, seria super factível. Eu não sei se eu consegui tratar sobre todas as provocações, mas principalmente sobre essa da Constituição quilombola, seria aquela que eu ficaria mais preocupado, né? Eu não estou defendendo aqui uma nova Constituição a partir da experiência quilombola, pelo contrário, estou defendendo que esses sujeitos fazem parte desse processo que nós temos narrado, estudado, analisado, e esse saber que a experiência quilombola produziu é esse saber que eu tentei reivindicar aqui para formular os 4 atos, né? E a partir dos princípios que eu descrevi para vocês. Muito bem, eu achei bem colocada, e eu quero dizer que também a tese de Edivaldo está cheia de fotos, viu? Lá dos vendedores ambulantes, lá de rua, lá de Fortaleza. Tem muita foto mesmo, bem interessante. Agora, também quero dizer, eu não entendi dessa forma. Quando eu li, Edivaldo, eu entendi exatamente. Tanto força constituinte, eu entendi no sentido que foi apresentado agora, eu entendi assim. E também eu acho intérpretes, é importante que se considere que quando a gente está, por exemplo, Paulo Bonavides chega na década de 80 e traz o Heberle, intérpretes abertos da Constituição, em sentido amplo,
em contraposição ao oficial estrito, que inclui os advogados debatendo nos processos. Aí diz aqui o intérprete estrito e o intérprete amplo. E, evidentemente, quando ele fala de intérprete, é uma esfera pública mais abarcante possível. São todas as forças sociais. Então, me parece que é muito salutar que você não exclua comunidades territoriais, nem outros grupos desse espectro, né? O defeito de Hebel é que ele entendia muito mecanicamente que esses intérpretes levariam para o intérprete oficial o legítimo e eles decidiriam lá, mas não é assim. A gente sabe que o intérprete oficial, às vezes, é altamente excludente e de uma forma muito dura, entendeu? Para facilitar grupos hegemônicos. A visão de Hebel era muito, talvez assim, da coisa da Alemanha, que tem muito mais inclusão, talvez para outra realidade, mas para a nossa seria insustentável. Mas é importante que se releve essa abertura constitucional para os intérpretes em sentido amplo, né? Mas eu gostei muito aí da resposta e abro a palavra aí para quem quiser. Ninguém fala, rapaz. Deixa eu só aproveitar, então. Eu vou perguntar ao pessoal, quem tem medo do quilombola? Que ele pergunta. Depois que o Edivaldo falar, eu vou comentar. Não, eu só ia agradecer a resposta, porque realmente eu acho que minha leitura foi equivocada. Eu dei uma repassada aqui nos trechos, e aí eu acho que eu me confundi com o termo Constituição. Em alguns momentos você utiliza a Constituição da comunidade, mas eu acho que você não estava realmente querendo utilizar o termo Constituição no sentido de uma Constituição com um documento político. Foi outro sentido, eu acho que eu fui apressado mesmo. Tem razão, foi muito boa a resposta. Eu queria aproveitar para comentar até isso que o professor falou. Eu vou dar 2 exemplos, né, disso que ele está falando. Né? Como esse saber quilombola é importante não só para interpretar os seus direitos, mas para a gente até interpretar a própria Constituição. Teve um evento político bem central na experiência quilombola, que muitas vezes a gente não associa a ela, que é a ECO 92. Aí todo mundo conhece a ECO 92 porque foi um momento em que o Brasil se apresenta no plano internacional em relação às políticas ambientais, né? E aí o que acontece lá? A comunidade de Frechal, no Maranhão, né, que é inclusive uma das lideranças do movimento quilombola, quando ele se apresenta como movimento social, que é o Ivo Fonseca, que inclusive dá nome ao projeto que a gente tem de extensão na Faculdade de Direito, né, o Centro de Documentação Quilombola Ivo Fonseca. Essa comunidade é engraçado assim pensar essas disputas históricas como reflete na normatividade. Eles é uma comunidade que se formou numa antiga fazenda de escravizados e, enfim, as relações que foram produzidas, elas mudavam de acordo com o proprietário, né? Então, os proprietários pós-abolição, né, os primeiros herdeiros, criaram uma relação de convivência com a comunidade, né? E eles permaneceram, se reproduziram, criaram, né, se avolumaram, começaram a produzir uma certa estabilidade como comunidade. E aí o que aconteceu? Essa comunidade ela se estabeleceu de frente para Casa Grande, né? E aí essa propriedade foi vendida e um grande proprietário de São Paulo adquiriu ela. E aí, quando ele se deparou, quando ele chegou na fazenda, né, ou seja, ele comprou sem saber onde que era o território, sem conhecer. Quando ele chegou lá e viu uma comunidade estabelecida, ele começou a tensionar, né, para que enfim, começou a utilizar métodos para expulsar a comunidade. Enfim, ele tacou fogo em casas, ele hasteou a bandeira, e aí é engraçado esse símbolo, né? Um dos primeiros atos é hastear a bandeira do Brasil, né? E aí ele tinha uma vinculação com a ditadura, então ele tinha uma relação com a ditadura, né? No processo a gente identifica isso, né? Não só a reivindicação dos valores ali de unidade, nacionalidade, né? Patriotismo, mas até investigando a sua própria trajetória, ele tem forte relação de financiamento, né, da estrutura ditatorial. E aí, esse conflito ele se intensifica. Quando ele se judicializa, o primeiro argumento para descaracterizar aquela comunidade como quilombola, e aí já após 88,
é que não seria possível uma comunidade quilombola se constituir de frente para a Casa Grande. Ou seja, como existe um quilombo que resiste à escravidão, se constituiu de frente para a Casa Grande. Então, a forma histórica que a gente imagina o quilombo, ela foi normatizada ali para negar direitos, né? E aí, esse fato é importante porque o que as comunidades se deparam? Elas começam a reivindicar o artigo 68, o caso de Frechal é uma das primeiras comunidades, inclusive a peça assinada, né, pelo Ministério Público Federal é da professora Ela Vieco, né, 1989, né, da nossa professora do BPGD. Essa reivindicação do artigo 68 para afirmar o direito da comunidade de Frechal, ela esbarrava na ausência de uma regulamentação. Então, não tinha regulamentação de como o Estado brasileiro ia viabilizar a titulação desse território. O que foi que eles pensaram? Eles utilizaram outra estratégia. Percebendo como o Brasil estava numa cena pública, principalmente na cena internacional, sobre a preocupação ambiental, eles se mobilizaram para reivindicar, e aí eles identificaram que existia um aporte financeiro para isso, para reivindicar a comunidade como uma reserva extrativista. Lá, eles também faziam extração, né, de açaí, né? Tinham uma produção, né, extrativista no território da comunidade. Então, uma das formas de subsistência era o extrativismo. O que eles produziram como estratégia? A gente não vai atuar em paralelo à reivindicação do artigo 68, a gente vai reivindicar aqui o reconhecimento do território como uma reserva extrativista. Então, eles teriam a segurança jurídica que eles precisariam diante desse conflito com o fazendeiro que adquiriu a terra. Então, eles se apropriaram do contexto da ECO 92, né? Se organizaram, se mobilizaram para incidir no plano internacional, né? Então, tem muitas reportagens sobre Frechal, em textos, em jornais, em textos, sobre a comunidade que reivindicava o reconhecimento do seu território como uma reserva extrativista. E aqui tem um saber, né, importante, porque está articulando a proteção territorial do modo de vida quilombola, a proteção ambiental, que hoje para nós isso é dado, né? Hoje para nós é uma interpretação que parece muito fácil, mas naquele momento não, né? Essa articulação entre a proteção ambiental e a proteção da vida quilombola, ela só foi sendo sedimentada de forma muito mais recente, porque até pouco tempo, e ainda predomina muitas vezes, a ideia de que proteção ambiental é um distanciamento do sujeito, né? É uma proteção sem o sujeito, né? Então, quem lida com a demanda ambiental sabe muito bem disso, né? A política socioambiental, os estudos socioambientais vão fazer uma crítica a esse ambientalismo que os Estados Unidos produziu, né? Da ideia de segregação do sujeito, do espaço. Então, essa interpretação que eles produziram lá em 92, inclusive foi criativa e conseguiu estabilidade para o território, né? Diante de uma situação de conflito. Então, eu acredito que isso revela, por exemplo, essa capacidade interpretativa da Constituição, né, e tornar ela efetiva. Isso é que é a força da Constituinte, porque é praticar a Constituição e esgarçar o seu limite, né? O que foi esgarçado aqui? Essa separação de que proteger o território quilombola e proteger, fazer proteção ambiental não dialoga, né? Não interagem, não fazem parte de uma mesma política constitucional. Pelo contrário, elas são substancialmente conectadas. Muito bem. Alguém mais aí? Eu posso também, se não tiver ninguém, eu gostaria de fazer alguns comentários que seriam... primeiro, como eu gostei muito, até essa parte do som, você coloca lá o nosso Chico Science, né, que foi da minha geração, e eu conheci pessoalmente, dancei essa música, então, quando eu vejo ela aí, eu me animo também, né? Então, o que eu gostei muito é sobreviver, desfazer, criar, recriar e refazer. Eu achei muito bom. Agora, eu gostei mais ainda do desmanchar, que você faz uma referência aí a um autor, ou a um quilombola, eu não sei quem era. Antônio Bispo, isso. Sim. Então, nesse desmanchar que eu acho interessante, como a gente pode ter linguagem mais para facilitar a nossa autocompreensão no Brasil, a gente usa desconstrução, mas desmanchar é uma palavra muito interessante para você dar
um salto assim nessa ideia, né? Você vai fazer nova situação, você tem que desfazer aquilo, né? Na esteira. Então, eu gostei muito. Também, página 31, essa coesão que você critica, não é uma coesão, quer dizer, até porque há várias comunidades quilombolas do Nordeste, do Sul, e essa que você critica não é nada singular, coeso, porque há variedades, né? Variedades tanto pelo aspecto diacrônico, temporal, como territorial, das formas como são experimentadas. Eu acho que até porque pode até haver conflito mesmo, né? Pode haver um conflito interno dentro da visão quilombola interna, como entre comunidades quilombolas pode surgir. Não estou dizendo que isso, mas isso é possível. Então, a gente tem que sempre considerar essa ideia, essa coesão, singularidade da noção é impraticável. E isso é muito bom que você coloque isso, até porque, mesmo no plano teórico, quando a gente vai para o próprio elemento que participa, como Eunice, Prudente e Tula, há divergências grandes quanto à própria percepção política. Quer dizer, Eunice apoiou o golpe e assinou a carta da USP. Agora ela mudou também, apareceu lá no outro movimento, mas ela apoiou o golpe, apareceu naquela carta que deu o suporte para a Janaína fazer aquela bandeira do Brasil, aquele discurso. Eu não sei se ela estava presente, mas você veja que a própria divergência pode estar aí, né? E isso também eu acho importante, página 35, Tula apontar exatamente algo que eu tenho interesse muito agora no meu livro Transconstitucionalismo, quando ela diz a desumanização em outros setores, o processo colonial, você desumaniza aquilo que você está falando lá nos seus centros dominantes, que era o próprio iluminismo. Aí você tem Kant, tem Hegel, toda uma linguagem contra a África, contra o negro, que é chocante. Então, mas, ao mesmo tempo, para dentro, os direitos humanos vão se ampliando. É o caso de Lyndon Johnson, que ele estava com Martin Luther King, estava lá ampliando poderes e apoiando a ditadura brasileira no telefone, no dia da ditadura. Então, são processos muito estranhos nessa relação. E Tula, na página 35, faz uma certa referência a isso. Agora, tem alguns pontos que eu queria... são coisas minhas mesmo, mas só para puxar assim para a reflexão. Tem uma hora que você diz, né? O direito tem medo do quilombo, porque a historicidade quilombola é claro. A frase aí é mais um problema de formulação. Eu não formularia, por isso que às vezes eu me pergunto. O direito é um campo social amplo, né? E não é o direito positivo posto por determinado grupo, mas você mesmo diz depois, eu sou pesquisador, nós pesquisadores do campo jurídico. O campo jurídico faz parte do direito, seja no sentido de Bourdieu, seja no sentido de Lula, uma reflexão que a gente está fazendo é o mundo jurídico também, os professores na faculdade, isso faz parte do mundo jurídico, porque isso está influenciando as decisões judiciais, a produção legislativa está numa situação comunicacional e de ação interconectada. Então, eu não formularia assim, porque fica muito complicado, até porque não só no momento atual, onde tem um movimento muito mais forte, mas mesmo no passado, se você vê o caso do Luiz Gama, que agora o Bruno trabalhou muito, que ele já tinha uma postura, quer dizer, que ele não ia ter medo do quilombo, porque ele estava dentro daquela, envolvido naquilo tudo. Então, só para fazer um comentário de como usar o termo direito, porque, ao mesmo tempo, você parece que exclui os quilombos do próprio direito, né? Porque é uma dimensão também que o direito está se reproduzindo, né? E o problema do quilombo. E também na página 38 eu achei muito interessante quando você cita lá, eu não sei quem é ela, mas é muito bom, Givânia Maria da Isso, Givânia Maria da Silva. Ela, não sei se foi Givânia, mas é 38, página 38. Não, é 38. Ela citou duas vezes ela, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ela foi citada em outra parte. Givânia Maria da Silva, ela coloca fazendo isso também para estar na universidade, fazendo isso também outras pessoas, para que outras pessoas possam aproveitar de forma positiva essa construção.
Então, acho aí é que eu acho interessante, porque a Tula, no trabalho que você cita, ela fala de ciscolonialidade, mas o cis sempre é esse fechamento, né? E exclusão, né? Vem mas na origem da palavra, isso vem do debate de gênero, mas é nesse sentido, ciscolonialidade. Mas o que a Givânia está dizendo aí ela quer afastar um período também do que a gente poderia chamar de um ciscolombismo, um ciscolombialidade, assim, no sentido de que a gente tem que pensar a dimensão trans, né? Trans aqui no sentido de pensar como levar o outro, como incorporar outros grupos nessa luta. Eu acho que essa dimensão é muito importante, e se nós perdemos essa dimensão, a gente pode enfraquecer a próprio movimento, a própria articulação. Está entendendo? Esse próprio devir quilombola pode ser prejudicado. É isso que eu digo, é claro que tem que lutar contra os que resistem e partir também, muitas vezes, como dizia Fanon, até mesmo no limite para a violência, mas temos que admitir que, é claro que o Fanon não estava falando isso em relação a Sartre, que fez o prefácio do trabalho dele, né? Então, essa visão de Givânia mostra assim, algo que, às vezes, não no seu caso, mas às vezes eu encontro certas dificuldades no debate por um certo cis-antirracismo, né? Por assim dizer. Eu acho que tem que haver um trans-antirracismo, um trans-quilombolismo, é isso que eu gostaria. E na página 45, a dimensão constitucional, que você dá um valor, você diz, não, aqui é para a dimensão constitucional ser recriada, ser refeita. Isso não despreza a democracia constitucional quando você fala na 45. É muito positivo isso, porque você não despreza a democracia constitucional. E aí muitos vêm dizer, não, isso é tudo jogo da burguesia europeia. Claro que a gente sabe disso. Agora, você pega Bembe faz a caída da democracia, mas no final ele diz, essa democracia liberal, excludente, então, a democracia planetária que ele defende, ele fala assim de inclusão universal. Quer dizer, é uma ressignificação da linguagem do iluminismo, né? Que o iluminismo não levou a sério isso, mas eu entendo, ou a gente vai defender Bolsonaro, defender Orbán, então a gente vai ter muitos problemas se a gente não considerar essa abertura que a democracia constitucional pode possibilitar, mas não como ela está, mas como ressignificação, como reconstrução. Eu penso que aí você também demonstra uma abertura, né, muito boa, que eu gostei muito do trabalho. E na página 47, é porque eu gosto também de mostrar que eu me dedico, que eu leio, né? 47, deixa eu ver aqui, o que é que tem aqui. 47. Não, isso era do Chico, já tinha falado, do Chico Sainz. Agora, essa parte do trans, eu sinto assim, por exemplo, na página 50, considerando o trans, na página 50, eu gostaria de ver, você faz do debate como Prado, as cartas de Prado com Moura. Mas, quando você continua falando, começa a falar só da posição do Moura. Eu fiquei curioso para saber quais eram as convergências e divergências para um autor branco da elite paulista, qual seria a posição. Mas você nem uma nota de rodapé coloca aí, talvez seja uma escorregada assim, nessa questão, que me interessa quem tem a minha visão, mas é bom, de repente, você colocar até para o contraponto e a curiosidade do leitor. Eu acho que teria sido bom. E um ponto que eu acho também que, às vezes, a gente pode... É só formulação, não é nada de relevante em relação ao trabalho, mas é bom, às vezes... quando você coloca o Abdias, que o quilombismo é uma forma de observar o repertório da população negra para enfrentar o genocídio. Parece um conceito, né? Mas esse momento aí é um momento do epistêmico, da dimensão do desfazer, da luta. Mas você mesmo diz na página 59, criatividade da dimensão epistêmica. E essa criatividade é exatamente a recriatividade. Mas pode parecer, na página 57 final, que a dimensão do desfazer, que seria essa que eu estou pensando, vamos enfrentar o genocídio negro,
ela ficaria como definidora, como uma limitação para a circularidade do sobreviver, desfazer, recriar e refazer, né? Então, acho que aí a dimensão mesmo, vamos desmanchar, isso aqui tá horrível, na cintura, no sentido mais metafórico, mas é esse desmanchar mesmo, enfrentando e mesmo no limite com a nossa violência contra a violência do outro, né? Mas eu achei muito bom essa discussão, eu acho muito relevante, e você coloca de uma forma muito cuidadosa, né? E também a questão da memória, que você coloca, a memória ela é dinâmica também, você cita o Gilroy, né? Sobre essa reperiodização da memória, né? A memória não é estática, não é um museu, né? Não é um museu que você... A própria memória quilombola, se você chegasse no início, há um tempo atrás, quando a turma se autodeclarava comunidade rural, ela vai se reconstruindo, vai se refazendo, né? Então, isso também eu achei muito positivo. Mas se esse comentário, não precisa ser responder, mas se quiser, responde, se quiser, só são mais essas observações. Não, professor, obrigado. Eu vou sim comentar, acho que tem coisas bem importantes. Acho que na proposta, né, entendendo que a força quilombola é uma força de construir possibilidades de formas de vida diversa, afirmar que o direito tem medo se ele não reconhecer que o sujeito quilombola disputa esse campo, né? Então, acho que a reformulação faz sentido, porque o que eu estou defendendo é a percepção de que esses sujeitos também estão disputando o campo jurídico, né? Que eles também têm... O que tem medo é o dominante, o hegemônico, o mainstream acadêmico, o hegemônico no judiciário histórico, de forma talvez, agora já tem um contraponto, mas no passado talvez quase absoluta, né? Então, isso eu acharia que poderia servir para não confundir o leitor, né? Sim, sim. E pensando esse apontamento, eu diria até que o exercício da tese está exatamente em como a gramática que a gente utiliza no campo constitucional, ela foi produzida para interditar nossa percepção sobre o quilombo como um fato histórico, mas principalmente como um grupo político, e aí um grupo político diverso, por isso que a ideia é sempre ponderar de que essas experiências elas estão em construção e reconstrução, mas elas também são diversas. O ponto de partida é já reconhecê-las como plurais, né? E fazer esse exercício de reconhecer essas experiências quilombolas como disputas, não só territoriais, mas como disputas políticas da Constituição, tomá-las como uma frente da nossa experiência de enraizamento da Constituição. Porque acho que o grande ponto que a gente pode observar hoje, né, a defesa das comunidades quilombolas da Constituição parece um pressuposto da própria condição de resistência quilombola. Eu não consigo identificar, e eu tenho muita dificuldade mesmo de identificar, no discursos que o próprio movimento produz, né, institucionalmente, mas politicamente, que não tem embasamento na defesa da Constituição, né? Então, essa repetição, esse exercício, né, mostra esse esforço não só de se verem como agentes que estão disputando a Constituição, mas evidenciar que existe um lastro quilombola de participação nesse projeto constitucional de 88. Então, eu vejo esse cuidado. E aí você citou que essa memória ela é dinâmica. E aí um exemplo que eu trago na tese, né, é da própria interação dos sujeitos quilombolas com esses atores políticos que foram importantes. O Ministério Público, por conta da atuação ministerial, passou-se a produzir um tipo de documento que passa a ser bem central no reconhecimento dos direitos quilombolas, que são os laudos antropológicos. Então, os sujeitos da antropologia, né, os agentes da antropologia também,
a produção etnográfica também vai ser importante, e aí na interação entre quilombolas, instituições, né, e campos de estudo, a gente também tem a reconstrução dessa memória. Então, quando eu citei, né, como as mulheres e as lideranças mulheres passam a ocupar maior prestígio na produção da discursividade quilombola, né, decorre de uma decisão política também do movimento, e aí eu levanto os episódios que justificam isso, mas também é dessa interação com esses agentes institucionais, com esses agentes do campo do saber. Porque, e aí, mesmo que eu divirja muitos momentos dessa interpretação antropológica, de tratar a experiência quilombola apenas a partir do ponto de vista do presente, como se só importasse o presente, e aí afirmar o território pelo território, e não entender que a construção daquele território é racializada, né, e que, portanto, tem uma historicidade por trás dessa racialização, essa figura do antropólogo foi importante para afirmar outros aspectos da identidade quilombola. Então, as festividades, as histórias de fundação, as danças, as rezas, a culinária, todos esses aspectos que hoje são acionados de logo quando se quer afirmar a identidade quilombola, eles foram produzidos nessa interseção, né? Eles decorrem dessa disputa. Então, é uma reconstrução dessa memória, né? E aí eu não estou dizendo que ela é apenas uma criação, né? Ela é uma reconstrução, porque faz parte da historicidade quilombola, mas o modo como eles narravam, né? Ela estava restrita à ideia da terra para o trabalho, né? E ela passa a ser reconhecida da terra como um território do modo de vida, do modo de viver, do modo de criar. Também, então, eu agradeço. Se alguém que ainda quiser algum comentário, então nós podemos, já pelo horário, pensando na aula do Rodrigo, se o Edivaldo concordar, porque Edivaldo é o primeiro-ministro aqui, eu sou a rainha da Inglaterra. Ele é que organiza tudo e organiza muito bem, que eu estava sem condições de dar conta, né? Então, sou muito grato a Edivaldo. Eu pergunto a Edivaldo, a gente encerra aqui. Eu fiz vários comentários, Rodrigo, mas eu acho que pelo adiantado do horário, são comentários mais formais. Aí eu fiz o seguinte: eu consolidei no documento, eu mandei para ti pelo WhatsApp o documentozinho com as minhas pontuações, porque é um texto que, como dá para ver, ainda vai ser revisado para uma publicação futura, que eu acho que vai ser bem interessante. Né? Só aproveitaria o gancho do professor Marcelo, porque tem alguns pontos que seria interessante você apresentar para o leitor, que ficaria muito legal. Um deles seria o que você coloca na página 45 do trabalho, que é a contribuição que passa despercebida dos palmares, né, para a construção dos direitos fundamentais, como você coloca. Aí eu fiquei também curioso, né? Passou despercebido, aí eu lendo, né, eu queria saber, aí acho que tem muitas informações preciosas que você poderia acrescentar na tese, que ficaria legal demais, né, para o leitor, mas eu já mandei o arquivo para você, pode dar uma olhada quando tiver um tempinho. Mas se ninguém tiver algum comentário, alguma pergunta, eu acho que a gente pode encerrar, né? Quer dar alguma palavra final, Rodrigo? Vou sim. Não, primeiro agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade, né, e aí acho que é importante falar isso, talvez muitas pessoas passem por isso, né, mas são raros no momento que a gente tem a oportunidade de ser lido, né, parece contraditório, né, mas na academia todo mundo fica no seu canto, né, isolado, produzindo e lendo no seu cantinho, e exercícios como esse eu acho que são muito potentes, não só para estabelecer os limites dos nossos trabalhos, né, ou potencializar os nossos trabalhos. Então, eu quero agradecer a oportunidade, né, de fazer isso, assim, na sequência da defesa, assim, já tenho alguns meses, mas é uma oportunidade de compartilhar, fazer o registro aqui também da felicidade de partilhar com pessoas conhecidas, né, que fizeram parte dessa trajetória. Então, agradecer também a disponibilidade de vocês de estar aqui.
E aí eu acabei, curiosamente, eu não sabia ainda, né? Então eu acabei de saber que a tese já está no repositório. Então, vou botar Não, aqui. Então, vocês podem bacana. acessar ela. Ficou um pouco extensa, como vocês podem perceber pela, pela quantidade de conteúdo, mas principalmente a parte empírica, né? Ela atravessa vários eventos da experiência quilombola, mas que ela circule aí para a gente poder abrir mais agendas de pesquisa sobre a experiência quilombola. E eu acho que está nessa agenda que a UNB também permite, né? Que a gente produzir criticamente sobre o campo constitucional, de pensar a experiência como um ponto de partida para a construção da nossa racionalidade. Eu acho que tem sido demonstrado assim, né, por outros trabalhos lá do nosso programa, né, como tem uma riqueza também e sofisticação da nossa formulação constitucional a partir dessas experiências que a gente identifica na nossa história constitucional. E eu acho que o momento também revela a importância, né, de pesquisas como essa, né, porque a gente está diante de um contexto em que o próprio sujeito quilombola foi alocado a essa condição de inimigo, né? Então, da promessa de não titular nenhum território indígena e quilombola, a gente tem um indício importante de por que esse processo de manutenção da vida quilombola e da forma quilombola de disputar a Constituição não significa, de modo algum, segregar, não significa, de modo algum, isolar uma compreensão, né, que se estabeleça como ostensiva às outras formas de interpretação da Constituição. Pelo contrário, eu acredito que a experiência quilombola ela nos revela um outro sentido, né? Ela revela um sentido de tensionar essa universalização que o professor trouxe, mas de identificar que outras formas são possíveis de se constituir, né? E se essa experiência conseguiu resistir, né, tem conseguido resistir, por que a gente não observa com mais cuidado como foram as estratégias de manutenção dessas experiências de vida e como essas experiências de vida também têm sido importantes para a nossa própria existência, né? Porque o ponto cerne, talvez, do quilombo como vida negra é também entender que o quilombo faz parte da nossa constituição social, da nossa formação social. Então, é reivindicar esse movimento, esse evento do quilombo como fundamental para a nossa experiência constitucional. Então, enfim, agradecer e sei que eu estou honrado de estar aqui partilhando com vocês, né, porque não é todo dia que a gente está discutindo nossa pesquisa, né? Então, acho que vale a pena. E aí, muito honestamente, eu agradeço. Muito obrigado. Então, a gente pode encerrar aqui. Até mais, gente. Bem, cara, até a próxima, viu? Foi muito bom, Rodrigo. E até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, minha gente.